Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, como vocês estão? Oi! Eita, coisa boa, nós aqui outra vez. Não? Espero que vocês estejam todos muito bem. Que tenham tido uma semana abençoada. Oi, amada. Minha colega, minha irmã de trabalho, a Batatinha. Espero que vocês estejam bem, a família, sempre na medida do possível caminhando, né? Como a gente sempre diz, cada um com o seu jugo, mas que com esse jugo a gente tenha Jesus. Que com Jesus o nosso jugo fica mais leve, né, gente? Que a gente sabe que a gente sempre vai ter um problema, a gente sempre vai ter uma aflição chegando pra gente. Então, que a gente possa sempre com Jesus na frente, sempre. Eu falei muito esses dias com o Enzo, com a Cleo, né? Eu até... Acho que foi ontem, né, gente? Aquela imagem linda da vencedora nas Olimpíadas do bronze. Acho que foi bronze, se eu estiver errada vocês me falam. Não sei se foi bronze ou prata da judoca, da menina do judô brasileira. Então aquela cena linda. Eu acho que eu até postei nos meus stories ela junto com a italiana, que acho que pegou o primeiro lugar. Uma cena linda, elas conversando, né, pertinho. Então, uma falando para outra de Deus, né, dai graças a Deus, né, por tudo. Eu achei aquilo tão lindo, tão emocionante, tão divino, né? Duas garotas da idade delas, numa Olimpíada, né, num momento tão... Não sei como eu posso falar de um momento de tanta fama, de tanto ego, né, de tanta vaidade. As duas falando de Deus uma para outra, olha, de arrepiar. Então é isso, né, gente, que a gente possa dar graças a Deus sempre, o tempo todo, quando a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, adormecer, né? Coisa que a gente vai falar hoje sobre isso. Então, todo mundo seja muito bem-vindo, pegando água de vocês enquanto a gente tá... A Celina tá aqui no meu colo. Enquanto a gente tá com esse papo inicial, antes da nossa prece, pegando a água, lembrando que ela é individual para cada um da família, para cada membro da família, cada um com a sua necessidade, cada um vai receber o seu remédio que precisa, tá? Pega também pro seu bichinho, pro seu animalzinho. Ritinha, meu coração tá aí com você, a nossa irmã Rita, a nossa Angelina, né? A cachorrinha já idosinha, desencarnou. Acho que foi na sexta-feira, né, Rita? Se eu não tô errada. Já foi amparada, já tá naquele jardim lindo, brincando com os outros cachorrinhos. E vai ser preparada para reencarnar muito em breve. Deus na nossa vida. Então, meu coração tá com você, viu, minha irmã? E aí, só para lembrar, gente, na quinta-feira, Ritinha, isso, na quinta-feira. Para lembrar que hoje a gente vai iniciar a gente finalizou, tá aqui, ó, a leitura, a gente finalizou o estudo, né? E o Evangelho com o Evangelho segundo o Espiritismo, que isso aqui é a nossa riqueza, né? Eu não vou me desapegar disso aqui nunca. E hoje a gente vai iniciar o estudo do Evangelho com o nosso caminho, verdade e vida. Inclusive, gente, eu aprendi falando em
Boa noite para quem está chegando. Eu aprendi com a nossa bronze Raíssa, né? Menina linda também, que deu um exemplo lindo. Eu aprendi com ela, né? Sobre o nosso caminho, verdade e vida, que ela falou em Libras. Eu aprendi com ela. Jesus, caminho, verdade e vida. Eu fiz questão de aprender com ela, porque eu falei, puxa vida, olha que legal, né? Que legal, a gente vai começar o nosso estudo com esse livro e ela fez o tema do nosso livro em Libras, tá? Então, Jesus, caminho, verdade e vida. Muito legal. Então vamos lá, vamos iniciar, porque tem bastante coisa pra gente conversar, pra gente falar, tá? Ritinha tá falando pra gente, quem souber, queria muito, um centro espírito na zona oeste pra eu ir, porém só consigo no final de semana. Então, quem conhecer algum centro espírita na zona oeste, tá? Pra ir de final de semana, de repente deixa a mensagem pra mim que eu mando pra Ritinha, tá? Vamos atrás disso sim, Ritinha, de repente pertinho da sua casa, tá? Depois você coloca o teu endereço aqui pra gente. Então vamos lá. Então vamos entrar com a nossa leitura no nosso Momentos de Reflexão, autoria de Emmanuel e André Luiz, psicografado por Chico Xavier, tá? Então, uma mensagenzinha par hoje, a gente vai ler para iniciar. A espiritualidade já tá aqui junto da gente, muito feliz. Os nossos irmãos desencarnados, nossos entes queridos, já todos presentes. Sejam muito bem-vindos. Uma honra. Mensagem de número 72. Compaixão. Compaixão é a porta que nos abre, compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. Então, a compaixão e a piedade a gente constrói. Como a gente falou lá no início, sempre com Jesus no nosso coração, Deus na nossa vida, transformando a gente. Quando a gente consegue ter essa transformação, a gente consegue enxergar o outro de uma forma diferente. A compaixão, ela é colocada em exercício o tempo todo, automaticamente. Compaixão é a palavra do momento, compaixão. Então eu vou pedir para você fechar os seus olhos, sentir essa energia. Muitas curas serão feitas hoje, curas físicas, emocionais, espirituais. Iniciamos o nosso Evangelho agradecendo a Deus por esse momento, por esse dia, mais um dia de construção dos bons sentimentos. Agradecer a Jesus e toda a sua egrégora espiritual que se encontra presente aqui com a gente, os nossos mentores, todos aqui presentes nessa união de compaixão,
de amor ao próximo, de caridade. Que essa luz se espalhe por todo o nosso lar, dentro de todos os corações que habitam o nosso lar, para todos aqueles que necessitam de amor, de perdão, de curas. Que essa energia chegue a todos. Que possamos aprender e interiorizar cada palavra de Jesus. Que os nossos mentores nesse momento, que nos apoiam, nos guiam, possam ter a permissão e a nossa fé, através da nossa fé, fazer curas, se aproximar de nós, do nosso coração, nesse momento. Agradecemos a espiritualidade que vai higienizar cada canto do nosso lar, vai trazer proteção para nossa família, vai fluidificar as nossas águas, tratamentos de passe, de curas serão feitos por essa equipe espiritual maravilhosa. Agradecemos aos nossos irmãos desencarnados que vieram através dessa luz e aos nossos entes queridos que estão perto de nós nesse momento, matando a saudade e dizendo pra gente que tá tudo bem. E com esse amor e essa compaixão, iniciamos mais um evangelho de luz, de amor e de caridade. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos iniciar o nosso evangelho. Como é que é? Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Então eu vou ler, gente, só vou dar uma passada, só para lembrar, esse livro, autoria de Emmanuel, pela mediunidade do Chico, tá? Eu vou, Batatinha, olha o que eu tô usando aqui, ó, para marcar meu livrinho novo. E aí, se vocês forem comprar esse livro, turma, tenta comprar num centro espírita, tá? Como eu sempre peço para vocês. Então a gente tem a interpretação dos textos sagrados que Emmanuel deixa aqui pra gente. Eu não vou ler o tópico inteiro, tá? Eu só peguei umas partes rapidinhas, onde lá em segundo Pedro, Pedro fala: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E aí vem Emmanuel explicando essa parte das Escrituras, que aliás, gente, é o que vai acontecer, né? Através dessa coleção Fonte Viva, são, se eu não me engano, são 8 livros, tá? Aqui, só aqui, a gente tem 180 lições que a gente vai aprender, tá? Esse livro foi psicografado em 1948, em Pedro Leopoldo, pelo Chico, né? Então, em todas essas obras, dessa coletânea da Fonte Viva, como ele fala aqui, o autor, ele comenta ensinamentos do Evangelho de forma original e atraente, nos ensinando não apenas a compreender a doutrina cristã,
mas a praticá-la em todos os momentos da vida, né? Então aqui a gente vai colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E aqui nessa interpretação dos textos sagrados, segundo o Pedro, o que ele fala? Emmanuel fala: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos, né? Desde quando Jesus pisou na Terra. Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio nas palavras que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Ou seja, Jesus, quando ele veio trazer o Evangelho pra gente, ele já sabia de tudo que a gente ia passar, todo o sofrimento que a gente ia passar, tudo. E nada se modificou. Isso, a Ritinha tá colocando aqui pra gente, ó, toda a coletânea que a gente vai estudar. Isso mesmo, tá aqui. Tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram do que avivar-lhes a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes diante dos patrimônios da verdade e da vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para uso pessoal, reeducar a nós mesmos ao contato do Mestre Divino. O que a gente falou, Deus o tempo todo na nossa vida. Ele é o amigo generoso, mas tantas vezes lhe olvidamos, quer dizer, esquecemos o conselho que somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiantamento indefinível da nossa iluminação interior para a vida eterna. Então a gente acaba reencarnando e ficando longe, né, dos ensinamentos. No propósito de valorizar o ensejo do serviço, organizamos este humilde trabalho interpretativo, sem qualquer pretensão à exegese, quer dizer, sem querer criticar, sem querer se exibir, tá? Aí eu vou pular para não se prolongar. E aí ele fala o que fazer. Temos imensas distâncias, olha só, gente, temos imensas distâncias a vencer no caminho para adquirir a verdade e a vida na significação integral. Então a gente tem um caminho ainda para entender a verdade e a vida no sentido real, no sentido divino. E para finalizar essa parte, essa introdução, quanto ao mais, consola-nos reconhecer que os textos sagrados são dádivas do Pai a todos os seus filhos, e por isso mesmo aqui nos reportamos às palavras sábias de Simão Pedro. Sabendo primeiramente isto, então a gente tem que partir desse início, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Né? Então é isso. Então, como eu falei, esse nosso caminho verdade e vida, a gente vai ter 180 lições com ele, tá? E como ele fala, a Escritura é de todos nós, de todas as religiões.
porque a gente sabe que Jesus não tinha religião, Jesus era amor. Então a escritura é de todo mundo, né? E aqui o Emmanuel, como eu falei, ele vai ensinar a gente a adaptar as escrituras no nosso cotidiano. E não, gente, ficar só de joelhos, orando e adorando a Deus, sem colocar em prática os textos, as escrituras, né? Então, vamos entrar hoje com o nosso item primeiro desse livro, que é o tempo. O tempo. Tá lá em Romanos, capítulo 14, versículo 6. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Então, esse versículo aqui a gente vai entender ele. Emmanuel vai explicar pra gente. Aquele que faz caso do dia, faz também para Deus. Aí Emmanuel explica pra gente. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam dessa concessão divina. Porque o tempo é um presente de Deus. Então abusam dessa concessão. Eles julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Quer dizer, é obrigação de Deus dar para eles, né, a riqueza. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Por que eles acham isso? Constituindo a criação universal, patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Esse seria o correto, né? Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra em favor do seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas e se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho? De que vale o tempo, né, gente, aqui na Terra? Sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho. Estamos indo para o final. Apesar da oportunidade da indagação, importa considerar que muitos raros, ou seja, é muito raro, são aqueles que valorizam o dia. Agora, multiplicando-se em toda parte das fileiras os que procuram aniquilá-lo, o tempo, de qualquer forma. Aniquilar o tempo. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, existem criaturas exterminando possibilidades sagradas. A gente não fala, gente, que a vida é muito curta? E ainda a grande maioria das pessoas exterminam possibilidades sagradas aqui na Terra. No entanto, um dia de paz, de harmonia e de iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Ou seja, a gente não vai conseguir fazer as nossas tarefas se a gente não tiver paz, harmonia, iluminação. Os interesses
imediatistas do mundo. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, não é? O tempo é dinheiro. Para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Então a pessoa passa uma vida inteira atrás de dinheiro, atrás de riqueza. Quando passa para o outro lado, olha para trás, evoluiu muito pouco. O que vai ter que fazer? Tudo de novo, numa próxima encarnação. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista das experiências. E para finalizar, em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo Pedro nos afirma que o tempo não é nosso, deve ser do Senhor. Lindo ensinamento, né? Lindo. Então aqui a gente vai, eu vou ler as minhas considerações e aí a gente vai fazendo uma análise, né? Da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa encarnação. Então, a grande maioria de nós não valoriza o tempo aqui na Terra, né? Podendo trabalhar as nossas imperfeições, quer dizer, trabalhando no sentido da gente se depurar, da gente exterminar as nossas imperfeições, né? Então, não valoriza o tempo para isso. E como eu falei, acho que no evangelho passado, né? Fazendo o quê? Deixando o homem velho para trás, dando lugar ao homem novo, né? Um homem mais humano, um homem mais caridoso, mais espiritualizado. A gente tem que ter em mente que a gente reencarna, né? A gente nasce aqui na Terra e a gente tem que ter uma progressão espiritual, ou seja, a gente tem que desencarnar melhor. É isso, é deixar o homem velho lá para trás e partir daqui para lá com um homem novo. Cada um de nós, todo mundo, cada um de nós tem um tempo certo aqui na Terra. Ninguém é eterno. Uns têm menos tempo, outros têm mais, mas cada um tem o seu tempo. E como ele fala, é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, né? E não é uma obrigação dele. Por isso que ele deu pra gente o livre-arbítrio, a lei do livre-arbítrio, pra gente aproveitar como a gente quer, como a gente quiser. Porém, como é que é, gente? A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. E aí vem aquela pergunta, né? Será que a gente está matando o tempo na nossa encarnação? Matando o tempo, como ele fala lá, né, gente? Sem luz, né? Uma consciência sem luz. Sem usar a nossa inteligência moral, porque a inteligência intelectual,
Ok, eu estudo, eu entro numa escola, numa faculdade, num curso, e a minha inteligência moral, eu tô trabalhando? Boa noite, Jair. Então, a gente tem que lembrar que o nosso espírito tá sempre ativo. O nosso espírito não dorme, né? O nosso espírito não cansa. Então, assim, é um tempo a mais que a gente tem para aproveitar. O que eu tenho feito durante o meu tempo de vigília, que é quando a gente está acordado, que depois quando eu adormeço, o meu espírito desdobra, o que ele vai fazer? Né? Eu, durante as minhas orações à noite, eu sempre peço, Senhor, que o meu corpo físico descanse, mas que o meu espírito vá em busca de aprendizados, de elevação, que eu possa ser útil no plano espiritual, que eu possa servir, que a gente não perca tempo, né? E o que a gente está fazendo do nosso tempo? A gente ouve muito isso, né? Ah, eu vim aqui a passeio. Ninguém veio aqui a passeio. Ninguém, tá? Porque quem fala isso, gente, quem passa uma encarnação, uma existência achando que veio aqui a passeio, tá perdendo uma oportunidade única, incrível de evolução, né? Que só vai se arrepender quando partir, né? E ver que uma encarnação perdida. E uma encarnação é tão importante, né, gente? É tão importante. E aí a gente tem que se perguntar, né? Procurar se perguntar no final do dia. O que eu tô fazendo do meu tempo? O que eu fiz do meu dia hoje? Né? Uma coisa que a gente pode fazer agora, né? Essa autoanálise, né? O que eu fiz do meu dia hoje? O que eu fiz do meu tempo hoje? Como que eu usei? Eu começo a lembrar quem passou pela minha vida hoje. Como que eu usei as minhas palavras? O que eu desejei? Qual foi o tipo de sentimento que eu desejei para as pessoas? Quais foram as minhas atitudes hoje? Eu me elevei? Eu elevei o outro? Eu ajudei o outro a se elevar? Isso mesmo, Cleidinha, vigiar os pensamentos, as atitudes, perfeito. A gente tem as pessoas que falam assim, né? Eu não ajudei, eu não gosto muito de ajudar, mas eu também não atrapalhei, né? Eu não fiz nenhum bem, mas eu também não fiz nenhum mal. Essa pessoa tá perdendo tempo. Essa pessoa tá matando o tempo dela aqui na Terra. Porque a gente tem que ajudar o outro, sim. A gente tem essa obrigação, mesmo que os outros não ajudem a gente. Eu não vou fazer o que os outros fazem de errado, eu não vou repetir. Então são as nossas atitudes de bem, de caridade, que elevam o homem. Simples assim, né? Então, aqui, como ele fala, né? Aquela pessoa que só trabalha pelo dinheiro, né? Que fala tempo é dinheiro. Cleuzinha, boa noite, meu amor. Dorme bem, faz a sua oração. Aquelas pessoas que só trabalham pelo dinheiro, pela busca doente da riqueza,
essa pessoa nunca vai ter paz, ela nunca vai ter felicidade. Pelo contrário, né? Se não somos nós, a gente conhece pessoas assim. Trabalham para ter dinheiro, riqueza, né? Adoecem, não têm paz, não são felizes. Pelo contrário. Todos nós aqui, gente, esse todos nós que eu falo, nós aqui, a gente que está se esforçando, né, nos evangelhos, nos estudos, todos nós somos os trabalhadores da última hora do Cristo, tá? E isso, gente, eu tô falando isso para nós, cada um de nós aqui. Isso significa trabalhar nos ensinamentos. Significa a gente ser representante de Deus, do nosso Pai. E a gente agir como cristãos, como verdadeiros cristãos, né? Como eu falei lá no início, não só ficar orando e adorando a Deus, não, é agir, é ser instrumento do Pai. Então, a gente não dá mais tempo pra gente perder, né? Aquela expressão, o tempo é precioso. Não dá mais tempo da gente perder o nosso precioso tempo, né? Com sentimentos ruins, de ódio, de vingança pelo outro, né? Culto ao materialismo, vícios materiais, morais, né? Qualquer tipo de vício, né? Bebidas, enfim, que a gente já conhece, né? Vícios morais, ciúmes, inveja, maledicências, julgamentos. É um exercício. Não vou perder tempo com isso. Eu vou substituir com outros sentimentos, com outras atitudes, né? Então, enquanto a gente tiver encarnado, lembra, a gente não sabe quando está programada a nossa partida. A gente não sabe qual é a data do nosso bilhete de retorno para o plano espiritual. Pode ser amanhã. Então, enquanto a gente estiver encarnado, vamos ganhar tempo perdoando, praticando o bem, a caridade de todas as formas, sem julgamento. E continuar, né, nesses nossos estudos, os nossos evangelhos, estudar a doutrina espírita, gente, é muito importante, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente quer aprender. Por quê? Quanto mais a gente sabe e a gente se esforça de praticar, como a gente sempre fala, no momento da nossa passagem, o nosso despertar espiritual vai ser mais rápido, né? E que a gente possa levar esse consolador, né? Que é a doutrina espírita, esse alimento aos 4 cantos da nossa vida, né? Vamos parar de perder tempo
com bobagens, o tempo todo, celular, TikTok, Netflix. Claro que é importante, é gostoso, né? A gente vê um filme, mas procura equilibrar, né? Tem tantos filmes que ensinam o espiritismo. Na Netflix tá assim, ó, uma delícia. E isso vai ajudando a gente a se alimentar e aproveitar o nosso tempo. Então, como ele fala, não deixa o tempo à toa, né? Não é isso que Deus quer de nós. E aí, para terminar, gente, eu vou ler o prefácio do Evangelho primeira página do Evangelho, que é tem uma nota aqui, esse prefácio, gente, ele foi psicografado pelo Espírito de Verdade. Espírito de Verdade, eu acho que a gente já comentou sobre isso, né? Pode ser Jesus? Pode ser Jesus. Mas também pode não ser, mas que não seja Jesus, é um espírito da mesma hierarquia. É um espírito crístico, que a gente não tem ideia da luz que esse carinha tem. Então eu vou ler esse prefácio, né, dele, e tem uma nota aqui muito interessante que fala assim: a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do espiritismo e o objetivo dessa obra, que é o Evangelho. Por isso, ela está colocada aqui como prefácio, ou seja, primeira página. Eu vou ler. É curtinha. Então, o Espírito de Verdade, a gente pode até imaginar Jesus falando. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra. A gente não está sozinho. Semelhantes às estrelas que caem do céu, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Aqui, gente, é cegos no sentido de despertar espiritualmente, né? Eu vos digo em verdade, os tempos são chegados em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu, que são os espíritos, ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade do universo à outra. Essa vibração, essa energia que caminha pelo fluido universal. E para finalizar, homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros
e dizei do fundo do vosso coração, em fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então que a gente aproveite o nosso tempo aqui na terra para a gente poder entrar no reino dos céus. Aqui a gente finaliza o nosso evangelho. Vamos fechar os nossos olhos com essa energia, com essa emoção. Mentaliza Jesus no seu lar, te abraçando, te afagando, dizendo: eu tô aqui, eu nunca saí daqui e nunca vou sair da sua vida. Que possamos a cada dia aproveitar o nosso tempo cada vez mais e mais com os ensinamentos do Cristo. Que sejamos servidores sempre, sempre com muita humildade. Não nos falte a compaixão. Que sejamos luz em todos os lugares que a gente passar. Que a gente possa plantar a semente do Cristo em todos, em cada um que passar por nós. Que a gente valorize o nosso tempo aqui na terra, servindo ao Cristo. Melhorando a cada dia, deixando para trás todas as nossas imperfeições, principalmente o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E assim a gente vai viver mais feliz, tendo paz na nossa vida, sendo feliz. Que possamos aprender cada vez mais e mais os ensinamentos do nosso Pai. Senhor, Senhor, nos proteja. Proteja cada um que está presente aqui, nesse Evangelho. Agradecemos a espiritualidade que higienizou os nossos lares, fluidificou as nossas águas com todos os remédios necessários, aplicou os passes, fez curas. Agradecemos aos nossos mentores, tamanho amor. Agradecemos aos nossos entes queridos, que trouxeram também muito amor, muito carinho, muita gratidão. Somos todos gratos por todos aqueles que já partiram antes de nós. Agradecemos a todos os irmãozinhos desencarnados, todos que vão retornar para outra dimensão com esse alimento, melhores do que chegaram. Que assim seja para nós. E finalizamos mais um Evangelho de amor e de compaixão, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom esse livro, muito bom. Na semana que vem a gente vai ler o título
segue-me tu. Então vamos seguir Jesus onde quer que ele vá, onde quer que a gente vá, que a gente leve Jesus com a gente, tá bom? Então, ótima semana para vocês, para todos nós. Não percam tempo com bobagem, com bobeira, com julgamentos. Ninguém é mais do que ninguém. Que a gente possa ajudar o outro, ao invés de atrapalhar. Tá bom? Então é isso aí, gratidão, gente. A Cledinha, entrei por acaso. O acaso não existe. O acaso não existe, minha irmãzinha. Estamos aqui, viu? Toda segunda-feira, às 21 horas, tá? Compartilhem o nosso evangelho. E segunda-feira, tamo junto. Uma semana iluminada e abençoada para todos vocês, gente. Obrigada, obrigada. Amo vocês do fundo do meu coração. Tamo junto. Até. Amém.